Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre os serventuários da justiça, ou auxiliares da justiça, os servidores da justiça, tá certo? Lembrando que nós já estudamos sobre o juiz, sobre o Ministério Público, sobre o assistente da acusação e também sobre o defensor e o acusado. E agora, por último, evidentemente, o Poder Judiciário não tem como sobreviver sem os auxiliares da justiça, sem os servidores, né? Sem os peritos, sem o oficial de justiça, sem você, técnico administrativo ou técnico judiciário, a depender do seu estado, como é que é chamado o cargo, o analista, tá certo? Então, serventuários da justiça é o nosso assunto de hoje, tá certo? Para encerrarmos de vez essa questão das pessoas que se envolve no processo. Muito bem. Dois auxiliares, no seu concurso, às vezes pode aparecer auxiliares da justiça ou funcionários da justiça. É a mesma coisa. Está se referindo lá no artigo 274 do Código de Processo Penal. Tá certo? Muito bem. Auxiliares da justiça ou funcionários da justiça, tá certo? Conceito. Quem que é ou quem são essas pessoas? Senhores, serventuários, servidores, funcionários da justiça, auxiliares da justiça, são pessoas que, em virtude do cargo auxiliar, né, ajuda o juiz na tramitação do processo. A grosso modo é isso. Por quê? Você é oficial de justiça. Quem que vai cumprir o mandado de quem que vai cumprir o mandado de citação? Você é oficial de justiça. Intimação, você é oficial de justiça. Quem que toma conta da secretaria da vara? Você, gestor ou escrivão, escrivã, tá certo? Vocês são os serventuários ou auxiliares ou também funcionários da justiça, tá certo? Então são aquelas pessoas que, em razão do cargo, auxilia o juiz, tá certo? O perito, por exemplo, é um auxiliar da justiça. Muito bem, tá? Suspeição dos auxiliares da justiça. Senhores, lembra aqui que nós estudamos a suspeição do juiz? Né? Os casos de suspeição e impedimento do juiz. Esses casos também se aplicam aos servidores. Você vai fazer concurso para o Tribunal de Justiça. Se você, porventura, faz concurso para oficial de justiça, por exemplo, você é credor de uma das partes, você não pode atuar naquele processo. Você aconselhou, você é inimigo capital, você é amigo íntimo, você não pode. Por quê? Porque aplica também aos servidores, aos auxiliares, aos funcionários da justiça, a suspeição, o impedimento do magistrado, do juiz. O perito é um auxiliar da justiça. Ele não julga, mas ele auxilia na medida que ele faz um laudo, não é isso? Muito bem. O perito que foi testemunha lá atrás, ele pode atuar na causa como perito? Não pode, porque ele está impedido, tá certo? Então, aplicam-se as regras já estudadas por nós aos serventuários. Só para recordar a questão de suspeição. Amizade íntima ou inimizade capital. Ora, você é servidor, você é serventuário, você é auxiliar da justiça, você é inimigo capital do marciano, que tem um processo lá, você não pode atuar nesse processo, tá certo? Você está também ali suspeito. Por quê? Porque o CPP fala que aplica-se aos servidores as regras de suspeição destinadas ao magistrado, no que couber, evidentemente. Mas, professor, eu não vou julgar o processo. É verdade, você não vai julgar o processo. Quem vai julgar o processo é o juiz. Por isso que até mesmo Guilherme de Souza Nutti, né, ele diz lá o seguinte, que essa questão de suspeição dos servidores quase que não tem aplicabilidade, porque, na verdade, o servidor ele está trabalhando sob a fiscalização do juiz. De forma que não tem como ele, servidor, que ele prejudicar ou aliviar, auxiliar uma das partes, tá certo?
Para nós não vamos entrar nessa discussão de doutrinador. Para nós não vamos colocar o que está no Código de Processo Penal do jeito que vai cair na prova para você. Ora, se o servidor, se o serventuário, se o perito, se o auxiliar, se o oficial de justiça, o escrevente, o técnico, o analista, tiver amizade íntima com uma das partes, por exemplo, com o réu, né, ou com a vítima, ele está afastado daquele processo, tá certo? Ou inimizade capital. Muito bem. Outra regra, responder processo análogo, lembra disso? Se responde processo análogo, ou seja, o ascendente, descendente ou o próprio servidor responde a processo análogo, também está suspeito. Se o servidor responder processo que tenha que ser julgado por uma das partes, tá certo? Está suspeito. Se aconselhar uma das partes, suspeito. Se for credor, devedor, tutor ou curador de uma das partes, tá certo? Imagina você, oficial de justiça, vai cumprir, recebe uma intimação, melhor, recebe um mandado de despejo contra o marciano, e você é credor do marciano. Eu tenho dinheiro para pagar para você. Você está afastado, você não pode, a lei presume, para aí, ó. Esse oficial de justiça pode querer fazer corpo mole, porque se ele despejar o marciano, como é que o marciano vai pagar? Vai despejar o marciano do comércio, do ponto dele? Como é que o marciano vai te pagar? Então, se for credor, devedor de uma das partes, tutor ou curador, né? Sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, também é questão de suspeição, não pode. Tudo isso aqui nós já estudamos de forma detalhada quando falamos do juiz. Chama a sua atenção mais uma vez. A mesma regra aplica-se aos servidores. Isto está onde? No artigo 274 do Código de Processo Penal, que diz assim, ó, as prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça, no que lhes for aplicável. Como que cai na prova? Não se estende. Estende-se, ou seja, aplicam-se as mesmas regras de suspeição do juiz para você, servidor, para você, funcionário, para você, oficial de justiça, para você, perito, para você, escrevente, analista judiciário. Tá certo? Por força do artigo 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem, aplicam-se aos serventuários e funcionários da justiça no que lhe for aplicável. E aí, uma questão aqui já, uma questão referente a esse assunto, né? Caiu para o TRF da 2ª Região Técnico-Judiciária. A respeito dos auxiliares da justiça, considere. A respeito dos auxiliares da justiça, considere. 1. As partes poderão intervir na nomeação de peritos, indicando nomes para o exercício dessa função. Por que citou perito aqui? Ó? Perito, ele é um auxiliar da justiça, tá certo? Ele não é julgador, ele não é juiz, mas ele é um auxiliar da justiça. Muito bem. As partes, quem são as partes? A vítima, o réu ou o Ministério Público poderão indicar, influenciar na nomeação de perito? Como assim, Marciano? Imagine você. Você é perito, tá certo? Eu sou advogado. Eu posso chegar para o juiz e falar, tem que nomear fulano de tal? Não. Negativo. O juiz é livre. O CPP veda a intervenção das partes, o advogado réu, o Ministério Público ou a vítima, interferir, veda a intervenção, no que tange a nomeação de perito. Claro, Marciano, nem podia ser diferente, nem poderia ser diferente, porque se você tiver como interferir, você vai indicar aquele perito que mais lhe favorecer. Muito bem. E aí acaba sendo prejudicado. Então, olha só. As partes poderão intervir na nomeação de peritos? Não poderão. Aqui é não poderão. Tá certo? Você que está me ouvindo, você é juiz. Você é livre para indicar João, Pedroso, Silvana para ser um perito. Eu, advogado, não posso chegar para você e falar assim, você vai ter que nomear, o senhor vai ter que nomear fulano de tal. Não, porque o CPP fala, as partes não intervirão. 2, não poderão ser peritos
os que tiverem prestado depoimento no processo. Claro, senhores, porque se ele já foi testemunha no processo, ele já atuou nesse processo no passado. Como é que ele vai ser perito agora? Tá certo? Tá? Não poderão ser peritos os que tiverem prestado depoimento no processo. Atuou lá atrás. Não pode. Agora, cuidado, hein? E o perito pode testemunhar depois? Pode. Olha que interessante. Lá no inquérito policial, lembra do inquérito policial que vem antes do processo? Você que está me assistindo, você foi testemunha lá. Lá no inquérito, 5 anos atrás. Se você estudou, passou para perito. Por ironia do destino, cai esse processo nas suas mãos para você fazer uma perícia. Você não pode, porque você já foi testemunha lá atrás. Não pode, tá certo? Você está impedido, você não pode. Muito bem. Agora faz ao contrário. Você pegou um processo no qual você fez uma perícia balística, por exemplo. Tá? No dia da audiência, você pode ser chamado para testemunhar? Pode. Você vai testemunhar sobre a perícia. Para isso, o CPP coloca que você tem que receber as perguntas com 10 dias de antecedência. Entendeu? Neste caso, olha só, quando você foi testemunha, você está impedido de atuar futuramente como perito. Mas se você foi perito, hoje, você não está impedido de ser chamado na justiça para, naquele processo no que você foi perito, testemunhar alguma coisa. Essa alguma coisa, você vai falar sobre a sua perícia. E a lei fala que você tem o direito de receber as perguntas com 10 dias de antecedência e poderá, inclusive, responder por escrito. Tá certo? Então, a 2, também errado. 3. Não poderão ser peritos os que tiverem opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. É verdade. Não pode ser perito quem já atuou anteriormente, quem já deu seu parecer. Por exemplo, você, antes de ser perito, você era servidor público de uma secretaria, tá certo? E você foi o presidente de um processo administrativo no qual o Marciano foi investigado, tá certo? E depois esse processo meu caiu em suas mãos. Você passou para perito, você não pode, porque você já atuou nesse caso no passado, em outra instância. Se tiver atuado em outra instância, não pode. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. Sim, intérprete é equiparado ao perito. Tá? Está correto o que consta somente em... Vamos lá, então? As partes poderão intervir? Não. Então, esta não está correta. Não poderão ser peritos que tiverem prestado depoimento no processo? Não poderá. Então, está certo esse aqui. Eu falei que estava errado? Tá certo, porque não poderão ser peritos. Verdade, não pode ser perito. Está certo essa aqui. Não poderá ser peritos que tiverem opinado anteriormente sobre o objeto da causa? Está certo. Não pode ser perito, porque já atuou anteriormente. Então, se porventura eu falei alguma coisa diferente do que eu estou repetindo, grava aí, não poderão ser peritos os que tiverem prestado depoimento no processo. Está certo, está certo. Não pode ser perito. Não poderão ser perito os que tiverem opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. Está certo, porque neste caso ele já atuou em outra instância, né? Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. Aí, 2 e 3, então está correto. Na verdade, essa aqui, por quê? Porque os intérpretes também são equiparados a perito. Então, a resposta correta é a letra D, né? A letra D é a resposta correta, ou seja, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. E 2, 3 e 4 está aqui. 2, 3 e 4 e a resposta correta, tá certo? Outra questão, envolvendo serventuários, envolvendo servidores, você funcionário, né? Caiu no TJ de São Paulo, 2010, pela VUNESP.
Normativo o artigo 274 do Código de Processo Penal, aquele artigo que fala que aos servidores se aplica a mesma regra de impedimento, ou mesma regra de suspeição do magistrado. Olha só. Normatiza o artigo 274 do Código de Processo Penal. 2 pontos. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça, no que lhes for aplicável. Nos exatos termos do artigo 254 do mesmo Código de Processo Penal, o juiz é considerado suspeito se. Então ele começa falando do serventuário, do servidor, e depois ele vai questionar sobre o juiz. Por quê? Porque a mesma regra do juiz se aplica ao funcionário. Né? Quando o juiz é suspeito? Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. É verdade, porque aí tem suspeição. Amigo íntimo vai ajudar. Se for inimigo capital, vai atrapalhar. Né? Tiver aconselhado qualquer das partes. Se tiver aconselhado qualquer das partes, também já está subjetivamente vinculado com as partes. Tá certo? Isso é questão de suspeição. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Falso. Porque este aqui é impedimento e não suspeição. E a questão quer saber de suspeição. Se ele já atuou em outra instância, está lá no artigo 252, é questão de impedimento e não de suspeição. E a questão quer saber de suspeição. Tá? É correto que se afirma em 1 e 2, está correta, portanto, apenas a alternativa B, 1, 2 está correta. A 3 está errada, por quê? Porque é verdade que o juiz que atuou em outra instância, não pode, mas isso é caso de impedimento. E a questão não quer saber impedimento, ela quer saber suspeição. Portanto, a alternativa B está correta, volta na questão, suspeição. Muito cuidado, tá, pessoal? Se você pegar uma questão versando sobre suspeição, certamente 4 alternativas, se for múltipla escolha, né? 5 alternativas, 3 ou 4 alternativas vai se referir ou vão se referir a impedimento e vice-versa. Porque o examinador faz a confusão na sua cabeça entre impedimento e suspeição. Tá certo? Entre impedimento e suspeição. Por isso que naquela aula nossa sobre juiz, deixei bem detalhado que se você tiver que repetir aquela aula, faça isso. Tá? Porque tem que ficar definido para você quais as situações de impedimento e quais as situações de suspeição. Tá certo? E aí, aqui encerramos, então, definitivamente, né, a nossa aula sobre os sujeitos do processo. Do juiz, do Ministério Público, do assistente, do defensor e o acusado e, por fim, dos funcionários ou dos auxiliares da Justiça. Lembrando a você que esse último pessoal é perito, é o oficial de justiça, é o escrevente, é o analista ou qualquer cargo, né? Qualquer cargo vinculado ao poder judiciário. Para estas pessoas, as mesmas regras de impedimento ou suspeição do juiz se aplicam para elas, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês pelo e-mail, é sempre uma satisfação responder seu e-mail, ok? Abraço.